Deus não cancela um chamado por causa de um erro. A história de Pedro em João 21 prova isso, quando o erro parece maior que o destino. Tem momentos na vida em que o erro se torna tão pesado que parece maior do que tudo que Deus já falou a nosso respeito. É como se a queda anulasse cada promessa, como se a falha tivesse mais força que o chamado. Pedro viveu exatamente esse tipo de colapso. Ele não tropeçou por falta de aviso. Ele foi avisado. Olhou nos olhos de Jesus, prometeu fidelidade até a morte e ainda assim falhou. Não uma, mas 3 vezes. Negou o próprio Mestre, o mesmo que o chamou, o mesmo que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Como lidar com um erro que fere diretamente a sua identidade? Pedro não era qualquer um entre os discípulos. Ele foi o primeiro a declarar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi aquele que andou sobre as águas, que viu a glória se revelar no Monte da Transfiguração. Ele era um dos mais próximos, mas quando a pressão aumentou, Pedro desmoronou. A fragilidade que ele mesmo ignorava veio à tona, e com ela, a vergonha. E é aí que muita gente se identifica, porque há erros que não são simplesmente tropeços, são rupturas internas, são erros que nos fazem duvidar se um dia fomos realmente chamados por Deus. Quando Jesus é levado para ser julgado, Pedro o segue de longe. Não tem coragem de se aproximar. Fica à distância, observando de forma covarde, aquecido por uma fogueira estranha, no meio de pessoas que zombavam e perseguiam aquele a quem ele jurou fidelidade. O cenário era sombrio. E é nesse lugar que ele nega. Não uma, mas 3 vezes, como se cada resposta fosse uma martelada no próprio destino. O galo canta e a profecia se cumpre. E quando Jesus olha para ele, Pedro sente o peso do olhar mais doloroso da sua vida. Não era raiva, era amor ferido. Era decepção sagrada. Era a dor de ver um amigo virar as costas no momento mais escuro da jornada. Lucas 22:61 diz que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Esse olhar não foi de condenação. Foi um lembrete, um confronto com a realidade. Aquele olhar silenciou todas as palavras que Pedro poderia usar para se justificar. Ele sabia o que tinha feito. E foi esse olhar que o fez sair dali chorando amargamente. Não foi só remorso, foi quebrantamento profundo. O tipo de dor que não se cura com o tempo, mas com redenção. A verdade é que todos nós já tivemos momentos em que erramos feio. Palavras ditas que não conseguimos voltar atrás. Decisões tomadas no impulso, promessas quebradas e o pior, muitas vezes justamente no que mais juramos nunca fazer. É o efeito colateral da autoconfiança espiritual. Pedro achava que conhecia a si mesmo, jurou que nunca negaria, mas a pressão revelou uma versão dele que nem ele imaginava existir. Isso mostra que até os mais próximos podem tropeçar, até os mais usados por Deus podem falhar. Mas aqui está a grande verdade que esse capítulo precisa gravar no seu coração. O erro não é maior que o destino. O erro dói, sim. Ele fere, corrói, envergonha. Mas ele não tem o poder de cancelar o que Deus decidiu antes da fundação do mundo. Em Romanos 11:29 está escrito: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Isso significa que, mesmo em meio à queda, o que Deus plantou dentro de você continua vivo. Ele pode ter sido sufocado pelo peso da culpa, pode ter sido enterrado sob camadas de vergonha, mas ainda pulsa. Pedro não foi rejeitado por causa do seu erro. Ele foi preparado por meio dele. Porque o chamado não é só para quem acerta, é para quem aceita ser moldado. É para quem cai, mas permite que Deus levante. O erro só ganha poder de nos destruir quando acreditamos que ele é maior que a voz que nos chamou. Quando colocamos mais fé no fracasso do que na promessa. Mas Deus é especialista em transformar negadores em líderes, feridos em curadores, envergonhados em testemunhas da graça. A dor do erro é real, mas o destino em Deus é eterno. Enquanto você respirar, ainda há propósito. E não importa o quão longe você tenha ido, não importa quantas vezes tenha errado. Se houve arrependimento, haverá reencontro. Se houve queda, haverá redenção. A história de Pedro começa com um erro,
mas termina com avivamento. Porque em Deus, o erro nunca é o ponto final. A fuga disfarçada de normalidade. Quando a dor do erro não encontra espaço para ser curada, o ser humano tenta seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Mas seguir em frente sem ser restaurado é como caminhar com uma ferida aberta. Uma hora infecciona. Foi isso que Pedro fez. Depois de negar Jesus, ele não desapareceu do cenário. Ele apenas tentou voltar à vida anterior. Em João 21:3, ele declara: "Vou pescar." E os outros discípulos disseram: "Nós vamos com você." Parece apenas uma frase comum, mas ali existe uma fuga silenciosa. A pescaria não era lazer, era retorno ao velho ofício. Era a tentativa de reconstruir a rotina como se a negação não tivesse acontecido. Mas quando você foi chamado por Jesus, a rotina antiga nunca mais se encaixa. A volta à normalidade nem sempre é visível aos olhos dos outros. Quem olha de fora vê Pedro pescando, mas por dentro ele está afundando. É a tentativa de esquecer o erro ocupando a mente com o que é familiar. Quantas vezes pessoas feridas pela culpa voltam a fazer o que faziam antes de conhecer a voz de Deus? Não por prazer, mas por desespero. Voltam ao passado na esperança de anestesiar o peso de um futuro que parece perdido. A normalidade, nesse caso, é uma defesa, uma fuga com aparência de estabilidade. Mas é apenas uma pausa disfarçada de paz. Pedro não está sozinho no barco. Outros vão com ele. Isso mostra como nossas fugas influenciam os que estão à nossa volta. Quando líderes caem e tentam agir como se nada tivesse acontecido, os que seguem esses líderes entram na mesma confusão. O barco agora está cheio de homens frustrados. Homens que já ouviram o chamado, já viram milagres, mas estão tentando reviver um passado que já não os pertence. O problema é que uma vez que você foi tocado pelo propósito, nada mais satisfaz. A rede pode lançar, mas o vazio continua. E é exatamente isso que acontece. Passaram a noite toda tentando e não pegaram nada. João 21:3 diz que eles saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. O mar que antes dava sustento agora é estéril. O talento não desapareceu, mas o favor foi retirado. Porque quando Deus te chama para algo maior, Ele também fecha as portas do que era apenas provisório. O barco que antes trazia peixe, agora traz frustração. É Deus permitindo o fracasso temporário para lembrar que você não foi chamado para aquilo. Essa pescaria frustrada é um espelho para muitos. Pessoas que tentam reconstruir a carreira, a vida, os planos, como se o erro tivesse apagado o chamado. Mas tudo o que tocam não prospera, não por falta de capacidade, mas por ausência de direção. O problema não é a rede, é o propósito. Não importa quantas vezes lancem ao mar. O céu já não respalda o que ficou para trás. Porque quem tem um chamado não encontra paz em qualquer lugar. Existe um desconforto santo, uma inquietação espiritual que só desaparece quando você retorna ao centro da vontade de Deus. Mesmo sem perceber, Pedro está em rota de colisão com o próprio destino. E isso é graça. A graça de Deus nos persegue até nos nossos disfarces. Ele poderia ter deixado Pedro no barco, esquecido a própria sorte. Mas Deus é mestre em buscar quem tenta esconder sua dor em tarefas. Ele permite que a rede fique vazia para lembrar que não se trata de desempenho, mas de obediência. Enquanto Pedro tenta fingir que nada mudou, Jesus prepara um reencontro. A tentativa de normalidade é apenas um eco da alma dizendo: ainda dói, mas não sei o que fazer com isso. E é nesse lugar de frustração silenciosa que o céu começa a agir. Porque Deus não interrompe a fuga gritando. Ele aparece na margem. Espera o momento certo. Mas antes do reencontro, ele precisa que Pedro perceba que o barco não vai sustentá-lo. Que a rede cheia não define mais quem ele é. Que o sucesso de ontem não se repete sem o favor de hoje. E que nenhum mar é profundo o suficiente para esconder um coração chamado por Deus. A praia do encontro que ninguém planejou. O barco estava cheio de homens frustrados e redes vazias. A madrugada foi longa, o silêncio mais ainda. A escuridão da noite carregava o peso das dúvidas que ninguém ousava verbalizar.
Pedro ainda sentia o eco da sua negação. Era difícil dormir com a memória do galo cantando dentro da consciência. Mas o amanhecer chega, como sempre chega, mesmo quando parece que nada vai mudar. E é nesse início de dia, aparentemente comum, que algo extraordinário acontece. João 21:4 diz: Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. A presença já estava lá, mas os olhos ainda estavam cegos pela decepção. Jesus não aparece no templo, no monte, nem na sinagoga. Ele aparece na margem do cotidiano, no lugar onde Pedro havia decidido fugir. Isso diz muito sobre o caráter do nosso Senhor. Ele não espera que você volte limpo. Ele vai até onde você se perdeu. A praia não foi marcada por Pedro, mas por Jesus. Foi Jesus quem decidiu estar lá. Foi ele quem preparou tudo. E o detalhe mais impactante: Jesus aparece, mas não se impõe. Ele se coloca à vista, mas deixa que os discípulos escolham olhar. Porque a graça nunca invade, ela convida. Aquela praia virou altar. Um altar sem púlpito, sem paletó, sem microfone. Apenas areia, mar e um Cristo ressurreto esperando para restaurar corações partidos. Quantas vezes esperamos que Deus fale em grandes cultos, em momentos extraordinários, mas Ele aparece nos bastidores da rotina. É na praia da frustração que Ele decide nos reencontrar. E o mais lindo disso tudo é que Jesus não os confronta com acusação. Ele apenas pergunta: Filhos, vocês têm algo para comer? João 21:5. Ele sabe que a rede está vazia, mas antes de curar a alma, ele confronta a tentativa de autossuficiência. O reencontro não foi agendado, mas foi necessário. Jesus sabia exatamente onde Pedro estaria, não porque alguém contou, mas porque ele sempre sabe onde os que têm um chamado estão, mesmo quando tentam fugir. A margem daquele mar era o ponto exato onde propósito e dor iriam colidir. Pedro não esperava nada naquele amanhecer, mas o céu já havia decretado: hoje é dia de volta, hoje é dia de reencontro, hoje é dia de recomeço. Quando Jesus pergunta se há peixe, está na verdade perguntando: E aí, Pedro, como está a vida longe do meu chamado? As redes estão cheias como você esperava? A fuga resolveu a dor? A pergunta de Jesus é estratégica. Não é sobre o peixe, é sobre a alma. É sobre fazer Pedro encarar o fracasso com honestidade. E quando os discípulos admitem que nada pescaram, Jesus dá a instrução: lancem a rede do lado direito do barco e encontrarão. Eles obedecem e a rede se enche. Nesse momento, algo muda. João, o discípulo sensível à presença, reconhece: é o Senhor. E Pedro, ao ouvir isso, se lança ao mar. Ele não espera o barco chegar. Ele nada, corre. Se desespera por reencontrar aquele que pensava ter perdido. Isso revela que, mesmo envergonhado, Pedro ainda o amava. E o amor grita mais alto que a culpa. Ele não pede explicações, não tenta negociar. Ele apenas vai. Porque quando o coração sente que Jesus está na margem, tudo o que ele quer é correr para lá. A praia vira o lugar onde o chamado será restaurado. Mas antes disso, ela é o lugar onde a graça encontra quem já não tinha coragem de voltar. Essa cena é um lembrete poderoso. Jesus não encontra os perfeitos no templo, mas os quebrados na praia. Ele aparece para quem está tentando fugir. Ele acende fogo enquanto você tenta apagar a esperança. Ele prepara peixe enquanto você acha que nada mais vai se multiplicar. E o mais importante, ele espera. Ele sempre espera. Porque ele sabe que o reencontro certo pode curar o erro mais profundo. Fogo novo no lugar da fogueira antiga. Havia algo na cena da praia que não era apenas reconfortante, mas também profundamente simbólico. João 21:9 diz que, ao desembarcarem, os discípulos viram brasas, peixe sobre elas e pão. Essa fogueira não era comum. Era a mesma imagem do lugar onde Pedro negara Jesus. Uma fogueira acesa durante a noite, cercada de olhares. Mas agora, o contexto era outro. Antes o fogo iluminava uma queda. Agora, o fogo prepara um reencontro. O mesmo elemento, com um propósito diferente.
E isso revela algo poderoso. Deus não precisa mudar o cenário para restaurar você. Ele apenas muda o sentido da experiência. O primeiro fogo foi marcado por medo, negação e vergonha. O segundo, por presença, pão e graça. Em Lucas 22:55, quando Pedro nega Jesus, ele está junto a uma fogueira no pátio, tentando se aquecer enquanto o julgamento acontecia. A imagem é forte. Pedro se aquece com o fogo dos que perseguiam a verdade. Ele tenta encontrar conforto no meio errado. Agora, em João 21, Jesus acende um novo fogo. Mas não é para aquecer o corpo, é para restaurar o espírito. Deus não apenas muda o momento, Ele redime a memória. Há lugares que se tornam gatilhos de dor, cenas que se repetem na mente como um filme inacabado. Mas Jesus não evita esses lugares. Ele os santifica. Ele reconstrói a alma onde ela foi ferida. Pedro negou Jesus perto de um fogo. Agora Jesus oferece comida ao lado de um novo fogo. É como se dissesse: Pedro, eu te encontrei no mesmo lugar onde você me perdeu. Isso não é coincidência. É intencional. Jesus reconstrói cenários para ressignificar destinos. A fogueira nova revela que Deus não quer apenas perdoar. Ele quer curar a raiz. E a cura acontece quando enfrentamos aquilo que evitávamos. Pedro poderia ter tentado evitar aquele tipo de cenário pelo resto da vida. Mas Jesus o leva de volta, para mostrar que onde houve queda, haverá recomeço. Isso não é punição, é redenção. O mesmo lugar da dor se torna o lugar da restauração. Enquanto o fogo crepita e o cheiro do peixe assado invade o ar, Pedro percebe que não é apenas sobre comida. É sobre acolhimento, sobre graça, sobre a comunhão que ele achou ter perdido. Jesus não o confronta imediatamente. Primeiro, o alimenta, porque a graça sempre vem antes da disciplina. Ele oferece pão, peixe, cuidado. Um Deus que restaura com detalhes, que prepara o ambiente antes de tratar a alma, que sabe que o coração não se abre pela força, mas pela bondade. Romanos 2:4 diz que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Não foi o medo do castigo que fez Pedro chorar, foi o olhar de Jesus. E agora é o cuidado de Jesus que está quebrando o silêncio da culpa. Essa fogueira se torna altar, um altar silencioso, onde não há culto, mas há presença. Onde não há música, mas há reconciliação. O calor daquele fogo não é apenas físico, é espiritual. É o calor da graça, tocando feridas que ainda ardiam. Pedro está em silêncio, mas tudo ao redor grita redenção. O peixe, o pão, o fogo, a praia, o olhar. Tudo aponta para um único fato: Jesus ainda o ama. E se ainda há fogo, ainda há mesa. Se ainda há pão, ainda há propósito. O fogo da vergonha foi substituído pelo fogo do reencontro. E esse é o sinal que Pedro precisava. O céu ainda está aceso sobre ele. Deus só pergunta onde sabe que há resposta. Depois do silêncio, depois do fogo, depois do pão, Jesus quebra a tensão com uma pergunta que corta mais fundo que qualquer acusação. João 21:15 diz: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? A pergunta vem como um sussurro, mas carrega o peso de um terremoto. Jesus não está pedindo uma explicação. Ele está buscando uma reconexão. Ele não questiona o erro, ele questiona o afeto. Porque o amor é a raiz de todo chamado. Jesus poderia ter dito: por que você me negou? Ou você ainda se acha digno? Mas ele pergunta: você me ama? Porque a base da restauração não é o arrependimento apenas, é o amor que sobreviveu à culpa. Quando Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo, ele não está tentando impressionar. Ele está dizendo a verdade mais frágil e mais poderosa que alguém pode declarar depois de cair: ainda te amo, mesmo quebrado. E Jesus repete a pergunta 3 vezes, não por dúvida, mas por cura. Cada negação é confrontada com uma oportunidade de afirmação. Jesus está desfazendo com graça aquilo que o medo construiu. É como se dissesse: vamos voltar ao ponto da queda, não para te envergonhar, mas para curar o que ficou aberto.
E essa é uma das marcas mais lindas da graça. Ela toca exatamente onde doeu, para restaurar por inteiro. A pergunta de Jesus não é genérica. Ele diz: "Você me ama mais do que estes?" Refere-se aos outros discípulos, ou talvez às redes, ao barco, à vida antiga. É como se ele estivesse dizendo: "Você ainda me coloca acima de tudo?" O chamado não depende de perfeição, mas de prioridade. Deus não exige que você nunca erre, mas espera que, mesmo depois de errar, ele ainda seja o centro. O chamado continua vivo quando o amor continua maior que a culpa. Pedro agora responde sem arrogância. Diferente daquele homem que antes dizia: "Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei." Agora, ele não compara, não promete, não se exalta. Ele apenas diz: "Tu sabes." Porque o erro ensinou humildade, a dor ensinou dependência, e a queda ensinou que não é a força que sustenta, é a graça. Jesus responde com uma ordem: "Apacenta as minhas ovelhas." Não é uma punição, é uma confirmação. Ele está dizendo: "Eu ainda conto com você." Mesmo depois da falha, do choro, da fuga. Porque o que valida o chamado não é o desempenho do homem, é a palavra de Deus. E a palavra não foi retirada. O céu não revogou o que declarou. Essa conversa é particular, mas seu impacto é eterno. Ela mostra que Deus só pergunta onde sabe que ainda há resposta. Ele sabia que por trás da vergonha ainda havia amor, que por trás da negação ainda havia fé, que apesar da fuga, o coração de Pedro ainda ardia por ele. E se há amor, há redenção. A pergunta de Jesus é a mão estendida para quem achava que tinha sido deixado para trás. Talvez hoje ele esteja perguntando a você também, não sobre o que fez, não sobre onde caiu, mas se ainda o ama. E se a sua resposta for sincera, mesmo com voz embargada e alma cansada, ele também vai te restaurar. Porque a voz que pergunta é a mesma que cura. A graça nunca vem para expor, vem para ativar. E a pergunta que confronta também é a que reconstrói. Quando o chamado vai além do desempenho, Pedro ouviu do próprio Cristo: "Apacenta as minhas ovelhas." Essas palavras foram ditas logo após a pergunta que revelou a permanência do amor. Jesus não esperou Pedro estar perfeito, pleno ou resolvido. Ele simplesmente reafirmou o propósito. Isso nos confronta com uma verdade que precisa ser proclamada com firmeza. O chamado não é suspenso por causa da fragilidade humana. O chamado vai além do desempenho. Durante muito tempo criamos a ilusão de que só seremos úteis a Deus quando estivermos fortes, estáveis e irrepreensíveis. Mas essa é uma visão humanista, não bíblica. A Bíblia está cheia de homens e mulheres chamados no meio da dor, no auge da confusão, no momento da maior vergonha. Pedro não estava no seu melhor. Estava se recuperando de uma queda, de uma negação, de uma fuga. Mas Jesus não esperou ele se levantar por completo. Ele comissionou no meio do processo. O desempenho de Pedro havia falhado. Ele não conseguiu sustentar a própria promessa. Declarou fidelidade e negou. Mas Jesus não baseou o chamado nisso. Ele o baseou na soberania divina. Em João 15,16, Jesus já havia dito: "Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós." O chamado não é uma resposta ao desempenho, mas uma decisão de Deus. E aquilo que Deus decide, nem o fracasso consegue revogar. Esse é um princípio que precisa ser entendido no coração. Porque quem acha que precisa merecer o chamado, nunca vai se sentir apto. A graça não chama os capacitados. A graça capacita os chamados. E isso é diferente de dizer que Deus ignora o pecado. Não, Deus trata o pecado, mas Ele não cancela a missão por causa da falha. Ele disciplina, cura, levanta e continua dizendo: "Ainda tenho algo com você." Pedro precisava saber disso, porque a vergonha cria um ciclo de paralisia. A culpa congela a alma, e nesse estado, a tendência é achar que só depois de muito tempo, de muita melhora, talvez, quem sabe, Deus volte a confiar. Mas Jesus
quebrou essa lógica. Ele olhou para um Pedro ainda quebrado e disse: apacenta. Não era só perdão, era confiança. Jesus não estava dizendo: eu te perdoo. Ele estava dizendo: eu ainda conto com você. Isso muda tudo, porque revela que o chamado não é baseado no momento, mas na missão. E se a missão ainda está de pé, então o céu ainda tem plano. 2 Coríntios 4:7 diz que temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pedro era um vaso trincado, mas o tesouro ainda estava dentro. A excelência não vinha da performance, mas da presença. Jesus não deu um tempo para Pedro se provar novamente. Ele deu uma direção. E quando Deus dá direção, Ele também dá graça para obedecer. Pedro não precisava provar mais nada, só precisava seguir. Porque o chamado não é um troféu para os melhores, é um fardo sagrado para os que amam o Mestre, mesmo em meio às fraquezas. E é exatamente por isso que Pedro, anos depois, escreveria em sua carta: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. 1 Pedro 5:2. Ele entendeu. O chamado permaneceu, mesmo com cicatrizes. E hoje essa mesma voz ecoa no seu interior. Talvez você esteja tentando se recuperar, se recompor, se reorganizar, achando que só depois poderá ser usado por Deus novamente. Mas o céu não está esperando sua performance, está esperando sua rendição. Se você ainda o ama, então ele ainda confia. E isso basta. O chamado continua. Um coração ferido ainda pode alimentar outros. Jesus olhou nos olhos de Pedro e pela terceira vez disse: apacenta as minhas ovelhas. Isso foi mais do que uma ordem, foi uma declaração, uma restauração pública, uma reafirmação de que um coração ferido ainda pode ser canal de vida para muitos, porque Deus não espera a alma estar totalmente curada para começar a usar alguém. Ele usa no processo, Ele usa no meio da dor, Ele usa enquanto ainda está cicatrizando. Essa é uma das maiores expressões de confiança divina. Jesus sabia que Pedro ainda carregava dores, sabia que sua alma ainda ecoava o som do galo, sabia que a vergonha da negação ainda rondava seus pensamentos. Mas mesmo assim, confiou a ele o cuidado de suas ovelhas. Isso quebra o padrão humano de liderança. Para os homens, só os fortes devem liderar. Para Deus, os quebrados também têm voz, porque quem já chorou com dor, lidera com compaixão. Um coração ferido compreende o sofrimento alheio. Um líder que já caiu, que já sentiu o gosto da vergonha, nunca vai olhar para a queda do outro com condenação, mas com misericórdia. Deus estava levantando um pastor que não lideraria por vaidade, mas por experiência. Um homem que saberia acolher, levantar, ensinar, não porque tinha a teoria, mas porque conhecia o caminho da queda e da graça. Em 2 Coríntios 1:4, Paulo diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Pedro estava sendo curado, sim, mas também estava sendo chamado para ser instrumento de cura. O coração que já foi partido e restaurado se torna casa para corações em pedaços. A ferida de ontem vira porta de entrada para o ministério de amanhã. Jesus sabia que o mundo precisava de pastores com cicatrizes. Gente que não só prega, mas que compreende. Gente que não aponta o erro, mas estende a mão. Pedro seria esse tipo de líder. A dor que ele viveu o preparou para a grande responsabilidade de cuidar das ovelhas de Cristo. Porque ninguém pode apacentar com frieza. O rebanho sente quem fala com verdade. E a verdade de Pedro vinha da dor redimida. O chamado de Pedro não foi adiado, foi refinado. Ele não apenas voltou ao ministério, ele voltou diferente, com mais empatia, com mais dependência de Deus, com mais profundidade. Porque todo chamado que passa pelo vale da vergonha e sai restaurado, carrega um peso maior de glória. Não é a força que impressiona o céu, é a entrega. E Pedro agora estava entregue. Isso também é para você. Talvez ache que, por ainda estar ferido, Deus vai te deixar no banco de reservas. Mas a palavra mostra outra coisa.
Ela diz que Deus usa até mesmo os que ainda estão com as mãos trêmulas, porque é no meio da fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, e o seu coração, mesmo ferido, ainda pode alimentar outros. Há pessoas esperando ouvir sua história. Há vidas que serão curadas quando souberem que você também passou pela dor. Não esconda a cicatriz que o céu usou para te marcar. Deus te restaurou não apenas por você, mas para que outros saibam. O chamado continua mesmo para quem um dia caiu. E mais do que isso, quem já caiu, quando se levanta com Deus, se torna abrigo para quem ainda está no chão. A voz que reacende o que foi enterrado. O que o erro faz com uma pessoa chamada por Deus não é apenas gerar culpa. Ele tenta enterrar aquilo que um dia já queimou forte no coração. O chamado não desaparece, mas é soterrado. Fica escondido debaixo de frases como: não sou mais digno, não tenho mais moral, perdi a chance. Foi assim com Pedro. Ele ainda tinha a mesma história, a mesma promessa, a mesma palavra liberada sobre sua vida. Mas tudo parecia distante, abafado pela memória da negação. Só que existe algo que nem o erro consegue apagar: a voz de Jesus. Quando Jesus fala de novo, aquilo que estava soterrado começa a reaparecer. João 21 não é apenas um encontro de perdão, é um reencontro de propósito. Cada palavra de Jesus ali tem peso de ressurreição interior. Ele não só restaura a relação, ele reacende a missão. Em João 21:17, depois de perguntar pela terceira vez se Pedro o amava, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Essa frase não é só uma ordem, é um sopro. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, aquilo que eu comecei em você lá atrás ainda está de pé. Eu não mudei de ideia. A voz de Jesus não apenas limpa a culpa, ela tira o pó de cima do chamado. A voz que reacende é a mesma que chamou pela primeira vez. Em Mateus 4:19, Jesus havia dito: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa palavra não caducou quando Pedro errou. Ela não expirou no dia da negação. Ela continuou viva na mente de Deus. O chamado que ele libera não tem prazo de validade. Por isso, quando Jesus fala com Pedro na praia, ele não inventa algo novo. Ele reafirma o que já tinha sido dito. O erro pode ter bagunçado a caminhada, mas não alterou o destino. É interessante perceber que até aquele momento, Pedro ainda era o homem que negou. Internamente ele carregava esse rótulo. Só que a voz de Jesus não o chamou de traidor, não o chamou de covarde, não o chamou de ex-discípulo. Ele o chamou pelo nome e pela identidade: Simão, filho de João. E mais do que isso, devolveu a ele a função de pastor. Quando Deus fala, ele redefine o que o erro tentou renomear. Aquilo que estava enterrado na mente de Pedro começou a levantar quando ele ouviu de novo o timbre da voz do seu Senhor. Talvez o que você mais precise hoje não é de um novo começo, mas de uma nova audição. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando a fé desmorona por causa do erro, não é força de vontade que a reconstrói, é a voz de Deus. É a palavra entrando de novo, atravessando a culpa, rompendo a vergonha e acendendo o que estava apagado. Por isso Jesus não fez um discurso longo, fez perguntas certas e liberou frases precisas. A voz dele entrou onde nenhum argumento humano conseguiria entrar. A voz de Jesus também reorganiza o interior. Pedro estava confuso sobre quem era. Era o discípulo que andou sobre as águas ou o homem que negou o mestre? Era o líder ou o fracassado? A voz de Jesus veio como um alinhamento. Você ainda é o homem que eu escolhi para cuidar das minhas ovelhas. Quando Deus fala, ele coloca cada coisa no lugar. O erro volta a ser parte da história, não o centro dela. O chamado volta a ser o eixo da identidade, não o desempenho. Além disso, a voz de Jesus não apenas reacende o chamado dentro de Pedro, mas o projeta para o futuro. Em João 21:18-19, Jesus fala sobre como Pedro morreria glorificando a Deus. Isso é profundo. O homem que tinha medo de morrer por Jesus
agora recebe uma palavra dizendo que lá na frente ele o glorificaria até na morte. A voz de Jesus não fica presa ao passado. Ela cura a culpa e já anuncia um futuro onde a fraqueza de hoje se torna testemunho de amanhã. O que foi enterrado não só revive, como frutifica. Muita gente hoje vive como se seu chamado estivesse enterrado de forma definitiva. Mas se ainda há palavra, ainda há fogo embaixo das cinzas. A voz de Jesus não se limita ao dia em que você errou. Ela atravessa os anos, os traumas, os afastamentos e continua chamando pelo nome. Você pode ter se escondido, diminuído, se acomodado em uma vida que parece mais segura, porém distante daquilo que Deus já falou. Mas quando Ele volta a falar, a alma lembra quem é. O espírito desperta e o que parecia morto começa a respirar de novo. O que reacende não é motivação humana. É a certeza de que o mesmo Jesus que viu sua queda continua apostando no que Ele colocou dentro de você. Quando Ele fala, Ele não só lembra o que disse antes, Ele reativa, Ele sopra a vida. Ele chama à existência o que você mesmo achou que tinha perdido. E assim como Pedro naquela praia, você também pode descobrir que o chamado não foi enterrado. Ele só estava esperando a voz certa para voltar à tona. Quando a traição vira testemunho, existem marcas na alma que a gente gostaria de apagar. Momentos que, se fosse possível, seriam cortados da nossa história. A negação de Pedro é um desses capítulos. Em Lucas 22, 61 e 62, a Bíblia diz que depois de negar Jesus e ouvir o galo cantar, Pedro lembrou-se da palavra do Senhor e, saindo dali, chorou amargamente. Aquela noite parecia o fim da linha. Ele não só falhou, ele negou justamente aquele que tinha jurado defender. Aos olhos humanos, isso tem nome: traição. Só que o que o céu faz com esse tipo de queda é muito diferente do que o inferno espera. O diabo apostou que aquela negação destruiria Pedro. Deus decidiu usar aquela mesma história como testemunho. Em João 21, vemos Jesus restaurando Pedro na praia. 3 perguntas, 3 respostas, 3 declarações de amor. A ferida é exposta, mas também é tratada. Ali, a negação deixa de ser apenas uma lembrança dolorosa. Ela se torna ponto de partida para algo novo. Pedro não volta ao estágio original, como se nada tivesse acontecido. Ele avança para um lugar de autoridade que nunca tinha vivido antes. E isso fica claro em Atos 2, quando o mesmo homem que negou Jesus diante de uma simples criada se levanta diante de uma multidão e prega com tanta ousadia que cerca de 3.000 pessoas se convertem. Atos 2:14 e Atos 2:41. O que mudou entre o pátio da negação e a praça do avivamento? A experiência com a graça. Pedro agora não fala mais como alguém que nunca fracassou. Ele fala como alguém que sabe o que é cair e ser levantado. A traição se torna matéria-prima para o anúncio da misericórdia. O que antes era motivo de vergonha, agora é uma lembrança que o mantém humilde, dependente e cheio de compaixão. A trinca virou porta, a falha virou plataforma, o erro virou testemunho. Apocalipse 12:11 afirma que os filhos de Deus vencem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Observe como as duas coisas caminham juntas. O sangue de Jesus abre o caminho. O testemunho de quem foi alcançado por esse sangue confirma, revela e manifesta essa obra na prática. Pedro é um exemplo vivo disso. Ele não tem só uma doutrina para pregar. Ele tem uma história para contar. Ele pode olhar para qualquer pessoa que se sente longe, que se sente suja, que se sente em débito com Deus e dizer: eu sei o que você sente, mas eu também sei o que a graça pode fazer. Quando Pedro prega em Atos 2, ele não cita a própria negação, mas ela está por trás de cada palavra. Quando ele chama ao arrependimento, ele sabe o que é se arrepender. Quando ele fala de tempos de refrigério que vem da presença do Senhor, ele sabe o que é ser restaurado depois de ter falhado. A traição não é mais o rótulo dele, é o cenário de fundo que Deus usou para revelar a profundidade da sua misericórdia. E isso faz a mensagem se tornar viva. É assim com você também.
Aquilo que você mais tem vergonha, o que você mais esconde, pode se tornar exatamente o ponto onde Deus vai manifestar a maior glória. Não é que o erro seja bonito, não é que o pecado seja leve, é que a graça é mais forte. Onde o pecado abundou, superabundou a graça, diz Romanos 5:20. O que você considera página rasgada, Deus considera capítulo transformado. A diferença está em quem entrega a história. Se for você tentando se limpar sozinho, a culpa vence. Se for você entregando tudo nas mãos de Cristo, a graça reescreve. Quando Deus transforma a traição em testemunho, Ele não apaga o que aconteceu, Ele muda o significado. O dia da queda deixa de ser o dia em que tudo acabou e passa a ser lembrado como o dia em que você descobriu quem Deus realmente é. Em vez de viver preso ao pensamento "eu traí", você passa a carregar a convicção "Ele me perdoou e ainda me chamou". Essa mudança de perspectiva quebra o poder da acusação. O inimigo pode até tentar trazer o passado de volta, mas agora, quando a memória surge, ela já vem ligada a um versículo, a um reencontro, a uma experiência com a presença de Deus. Talvez você ache que certas coisas do seu passado te desclassificam, mas o que vemos na história de Pedro é o contrário. Aquilo que mais te humilhou é o que mais pode te tornar útil na mão de Deus. Gente que nunca sentiu o peso da própria fraqueza, muitas vezes fala de cima. Gente que já colapsou e foi restaurada fala de dentro. E é essa voz que alcança quem está quebrado. Deus quer transformar o que você considera falência espiritual em testemunho de restauração. A partir do momento em que Pedro aceita a restauração, ele não tenta mais apagar o passado. Ele o entrega como parte da narrativa da graça. Você não precisa negar o que aconteceu. Precisa se render àquele que pode usar até mesmo o seu pior dia como prova viva de que o amor dele é maior que qualquer queda. Quando a traição vira testemunho, o inferno perde uma arma e o céu ganha uma voz. Chamados não são cancelados, são confrontados. Uma das maiores mentiras que o inferno sopra no ouvido de quem caiu é esta: Deus cancelou o que tinha com você. Essa ideia cria um peso insuportável. A pessoa passa a olhar para trás e pensar que jogou fora algo irreversível, como se o céu tivesse rasgado o decreto do chamado. Mas a história de Pedro desmascara essa mentira. Deus não cancelou o que tinha com ele. Deus o confrontou. E há uma diferença profunda entre cancelamento e confronto. Cancelamento exclui, confronto restaura. Quando Jesus se senta com Pedro à beira daquela fogueira em João 21, ele não está ali como juiz que condena, mas como Senhor que confronta para curar. Ele não passa a mão por cima da negação, fingindo que nada aconteceu. Ele não minimiza a gravidade do que Pedro fez. Ele encara, coloca o dedo na ferida, faz 3 perguntas que vão ao núcleo da alma. Isso é confronto, e confronto é prova de amor. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O amor de Deus não é permissivo. Ele não aplaude o erro. Ele trata o erro sem destruir o filho. O cancelamento é definitivo. É uma sentença que diz: acabou, não tem volta. O confronto, ao contrário, é um sinal de que ainda há investimento. Deus só confronta quem ele ainda quer levantar. Se ele não tivesse mais nada com Pedro, teria deixado que ele seguisse a vida pescando, vivendo de lembranças do passado. Mas foi atrás dele. Foi para a praia, acendeu fogo, fez perguntas difíceis. Um Deus que cancela não se aproxima assim. Um Deus que cancela vira as costas. O Deus da Bíblia vai ao encontro e chama pelo nome. O confronto de Jesus não foi público diante da multidão. Foi diante dos discípulos, mas com foco no coração de Pedro. Isso também revela o cuidado de Deus. Ele não expõe por espetáculo, ele trata por amor. Apocalipse 3:19 diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A repreensão de Deus não é sinal de rejeição. É prova de que ele se recusa a deixar você viver abaixo daquilo para o qual foi criado. O confronto é o jeito de Deus dizer: eu te amo demais para te deixar assim. Muita gente confunde disciplina com cancelamento. Quando algo dá errado,
Quando portas se fecham, quando a consequência do erro aparece, surgem pensamentos como Deus me abandonou. Mas às vezes é justamente o contrário. É Deus intervindo para que você não se perca por completo. A rede vazia em João 21 é exemplo disso. Pedro tentou voltar à vida antiga e não pegou nada. Não foi azar. Foi o céu dizendo: não é mais aí o seu lugar. A frustração foi uma forma de confronto. Deus estava mostrando que o barco do passado já não comportava mais o seu futuro. O confronto também traz clareza. Quando Jesus pergunta: você me ama? Ele está ajudando Pedro a enxergar o que ainda existe dentro dele. A culpa gritava: você falhou. A pergunta de Jesus revelava algo mais profundo. Mesmo depois de falhar, o amor continua. O confronto de Deus expõe tanto o erro quanto o que ainda há de verdadeiro dentro de você. Ele mostra a ferida, mas também aponta a chama que ainda não se apagou. O cancelamento só faria questão de lembrar o erro. O confronto mostra o erro e, ao mesmo tempo, anuncia o caminho de volta. Em 2 Samuel 12, quando Davi peca gravemente, Deus envia o profeta Natã para confrontá-lo. Poderia tê-lo descartado como rei, mas preferiu confrontar. A história continua. O trono permanece. O chamado não é apagado. O que muda é a postura do coração. É isso que o confronto produz: quebrantamento. O Salmo 51 nasce desse momento. Um salmo de arrependimento profundo, que até hoje cura pessoas. Quando Deus confronta, Ele não está destruindo sua história, está aprofundando sua experiência com Ele. Na vida de Pedro, o confronto foi uma ponte entre a queda e o Pentecostes. Se não houvesse confronto, haveria fuga. Sem confronto, Pedro poderia ter se escondido atrás da vergonha e nunca mais assumido seu lugar. Mas Jesus se recusou a perder o homem que ele tinha decidido usar. Isso nos mostra algo poderoso. O confronto é a forma de Deus proteger o chamado que Ele mesmo estabeleceu. Ele corrige para preservar, Ele expõe para sarar, Ele trata para não perder. Talvez você esteja interpretando o momento que vive como cancelamento, quando na verdade é misericórdia em forma de confronto. Deus está mexendo em coisas que você preferia deixar guardadas. Está trazendo à tona conversas que você queria evitar. Está tocando em lembranças que você tenta empurrar para debaixo do tapete. Mas tudo isso tem um objetivo. Ele não quer que o erro se torne identidade. Ele quer que o erro seja tratado para que o chamado continue. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, diz Romanos 11:29. Isso significa que o céu não volta atrás naquilo que decidiu sobre você. Mas isso não anula a disciplina. Pelo contrário, justamente porque o chamado é firme, Deus não negocia o processo. Ele não está te cancelando quando te confronta. Ele está te alinhando. Ele está cortando o que te impede de frutificar. Ele está quebrando muros internos que te impediriam de ir mais longe. Quando você entender que o confronto é cuidado, vai parar de correr de Deus nesses momentos. Em vez de fugir da praia, vai se aproximar do fogo. Em vez de tentar se esconder atrás das redes, vai responder à voz que te chama pelo nome. Deus não cancelou Pedro. Ele o confrontou, o restaurou e depois o colocou de pé diante das multidões. O mesmo Deus que permitiu a noite da negação foi o Deus que preparou o amanhecer na praia. E o que Ele começou no dia em que te chamou, Ele ainda está disposto a completar. A queda que não desqualifica, qualifica. Se tem algo que assusta quem ama a Deus, é a ideia de cair em público, errar onde todo mundo vê, falhar onde muitos esperavam força. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. A sua queda não foi discreta. Não foi um erro escondido no canto da alma. Foi diante de pessoas, em um contexto onde ele mesmo havia prometido coragem. Em Lucas 22:33, ele disse para Jesus que estava pronto até para a prisão e para a morte. Pouco tempo depois, nega o mestre diante de quem o confronta. A queda foi grande, visível e marcante. Aos olhos humanos, isso seria motivo para desqualificação. Para Deus, foi algo que ele usou para qualificar. Quando Jesus olha para Pedro depois da negação,
Como está registrado em Lucas 22:61, aquele olhar não é apenas de dor. É um olhar que já enxerga o que Pedro ainda será depois daquilo. Jesus já tinha dito em Lucas 22:32 que havia orado por ele, para que sua fé não desfalecesse e que depois de se converter, ele fortalecesse seus irmãos. Repare na ordem. Jesus sabia que a queda viria. Já havia intercedido antes. E já tinha incluído no plano que, depois de levantado, Pedro seria alguém que fortaleceria outros. A queda não é o fim. Ela se torna parte da preparação. O que parece desqualificação aos olhos da religião se torna qualificação para o reino. Um homem que caiu e foi restaurado carrega algo que nenhum livro consegue ensinar. Ele sabe o que é precisar de misericórdia. Sabe o que é se sentir longe. Conhece a vergonha de ter prometido algo a Deus e não ter sustentado. Esse tipo de experiência, quando entregue a Cristo, não vira lixo espiritual. Vira ferramenta de ministério. Em 1 Pedro 5:10, anos depois, Pedro escreve sobre o Deus que, depois de termos sofrido um pouco, nos aperfeiçoa, firma, fortalece e fundamenta. Ele não fala de teoria, ele fala da própria história. A queda revelou em Pedro algo que não apareceria em dias de estabilidade. A autoconfiança foi quebrada. O orgulho espiritual foi confrontado. A imagem de discípulo forte e inabalável ruiu. Sobrou um homem dependente da graça. E é esse tipo de pessoa que Deus ama usar. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor disse a Paulo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na performance impecável que o poder de Deus se mostra mais claramente, mas em pessoas que sabem que, sem Ele, não conseguem permanecer de pé. A restauração de Pedro também foi pública. Em João 21, os outros discípulos estavam presentes quando Jesus o chamou. Perguntou se ele o amava e reafirmou o chamado. O erro tinha sido exposto. A restauração também foi. Isso quebra o ciclo de vergonha. Onde a queda foi motivo de comentário, a restauração se torna testemunho. Deus não apenas levanta em particular. Ele mostra que ainda sustenta aquele que todo mundo julgou como acabado. Esse tipo de gesto ensina a igreja a olhar diferente para quem caiu. Uma queda não desqualifica um chamado quando há arrependimento e resposta ao confronto de Deus. O que desqualifica é insistir no erro, endurecer o coração, rejeitar a correção. Pedro não fez isso. Ele chorou amargamente, permitiu-se ser encontrado na praia, aceitou ser confrontado e respondeu com sinceridade. Ele não se defendeu, não tentou se justificar. Reconheceu quem ele era e se agarrou à graça de quem o chamava de volta. É essa postura que transforma uma queda em lugar de aprendizado e não em ponto final. Quando alguém que já caiu se coloca novamente em pé com Deus, ele passa a servir de referência para outros que se sentem quebrados. Ele pode dizer com autoridade que Provérbios 24:16 é verdade, que o justo cai 7 vezes e se levanta. Não porque gosta de cair, mas porque aprendeu que o último capítulo da sua história não é escrito pelo erro, é escrito pela mão de Deus. A queda se torna um lembrete permanente de que a glória nunca foi do homem, sempre foi de Deus. Outra coisa importante é entender que Deus não recalcula o chamado como se jogasse fora o original e inventasse um plano B menor. A cruz não produziu um plano reduzido para Pedro. Ao contrário, em Atos 2, ele se torna a voz do primeiro grande sermão da igreja. Aquele que desabou no pátio se torna a coluna no início de um movimento que mudaria o mundo. Isso mostra que Deus não trabalha com restos. Ele sabe transformar aquilo que parecia derrota em parte essencial da construção do propósito. Sua queda pode ter sido vista. Pessoas podem ter comentado, apontado, sentenciado. Mas quem define se ela vai te desqualificar ou te qualificar é a forma como você responde a Deus agora. Se você se entrega, se arrepende, se recebe o confronto e aceita a restauração, então essa experiência vai te tornar mais sensível, mais maduro, mais firme. Você vai conhecer a Deus em um nível que talvez nunca tivesse conhecido se não tivesse passado por esse vale.
Jó, depois de tudo o que viveu, declara em Jó 42:5 que antes conhecia Deus só de ouvir falar, mas depois passou a conhecê-lo de perto. O sofrimento e a queda mudam o tipo de relacionamento. Pedro não se torna um pregador frio depois de tudo. Ele se torna alguém que exorta, mas também consola, que corrige, mas sabe acolher. A dureza da queda foi usada por Deus para amolecer o coração. Deus não desperdiça dor quando ela é entregue a Ele. Ele não romantiza o erro, mas também não joga fora quem errou. Ele pega essa queda, passa pela cruz, cobre com o sangue e a coloca de volta na sua história como parte da sua autoridade espiritual. Quando você entender isso, o medo de nunca mais ser usado começa a perder força. Você passa a enxergar sua trajetória pela lente da graça e não da acusação. Não significa que tudo o que aconteceu foi vontade de Deus, mas que Ele é poderoso para pegar até o que foi fruto da sua falha e transformar em algo que vai servir ao reino. A queda não desqualifica quem se rende. Pelo contrário, qualifica para um nível de profundidade que só quem já quebrou sabe o que é. A cura que nasce da comissão. Quando Jesus diz a Pedro, "Apacenta as minhas ovelhas", ele não está apenas devolvendo uma função, está abrindo um caminho de cura. Pedro não seria curado apenas sentado relembrando o que fez, mas caminhando dentro daquilo que foi chamado para fazer. A cura dele não viria parada na praia com as mãos cruzadas, e sim à medida que obedecesse à voz de Cristo. A comissão se torna o ambiente onde a ferida começa a cicatrizar. O que ele vive a partir dali não é só ministério, é processo de restauração em movimento. A ordem de Jesus vem sobre alguém que ainda carrega lembranças dolorosas. Pedro não saiu daquela conversa completamente resolvido emocionalmente. A memória da negação ainda existia. A diferença é que agora essa memória estava coberta por uma palavra nova. E essa palavra era uma convocação. Deus poderia ter dado a ele um tempo prolongado de isolamento. Poderia ter enviado Pedro para um deserto longe de tudo e de todos. Em vez disso, o colocou em movimento. Voltou a colocá-lo entre pessoas. O chamou para cuidar de vidas. Porque uma parte da cura só acontece quando saímos de nós mesmos. Em Provérbios 11:25 está escrito que o que regar será também regado. Esse princípio se cumpre de forma muito clara na vida de Pedro. Ele começa a regar outros, ensinar, cuidar, fortalecer, e enquanto faz isso, Deus vai regando as áreas internas que ainda doem. Quando ele se levanta em Atos 2 e prega com ousadia, não é apenas a igreja que está nascendo, é também um novo Pedro que está surgindo. O homem que tinha medo agora fala com coragem, o que negou agora confessa publicamente. Cada palavra que sai da sua boca é um passo na direção da cura. A comissão de apacentar também o protege de voltar ao ciclo de culpa. Se ele tivesse permanecido parado, a mente talvez o arrastasse de volta para as cenas do passado. A ociosidade alimenta a acusação. A obediência afasta o foco do erro e fixa os olhos naquilo que Deus está fazendo hoje. Filipenses 3:13 fala sobre esquecer das coisas que ficam para trás e avançar para as que estão diante de nós. Não é amnésia espiritual, é escolha de direção. Pedro escolheu avançar, e ao avançar, foi sendo curado. Outra chave importante é que Jesus não entrega a Pedro qualquer tarefa. Ele entrega pessoas, ovelhas, a responsabilidade de cuidar daqueles que pertencem ao próprio Cristo. Isso comunica algo profundo. Jesus está dizendo na prática: se eu confio minhas ovelhas a você, é porque confio em você de novo. Nada cura mais uma alma marcada por erro do que perceber que Deus ainda confia. O trabalho de Pedro não era para conquistar o perdão. Era fruto do perdão que já tinha recebido. A comissão não era uma forma de ele pagar a dívida, era um presente de honra. Enquanto Pedro serve, ele experimenta na prática o que é ser sustentado pela graça. Ele não se apoia mais na antiga autoconfiança. Ele sabe do que é capaz sem Deus. Sabe até onde consegue ir pela força própria. Agora, cada passo no ministério é um lembrete de 2 Coríntios 12:9, de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza.
A cura interior acontece quando ele descobre que não precisa mais provar que é forte. Precisa apenas permanecer obediente. Em Atos 3, quando Pedro e João sobem ao templo e encontram o homem coxo de nascença, algo significativo acontece. Pedro não tem prata nem ouro, mas tem algo mais profundo. Ele diz: "Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." O homem é curado. Aquela cena não toca apenas o enfermo, toca o próprio Pedro. Deus está usando justamente aquele que um dia fraquejou. Cada milagre que passa por suas mãos confirma. O céu continua fluindo através dele. A comissão vai reforçando a certeza de que o chamado não foi revogado. Isaías 6 mostra um princípio parecido. O profeta é purificado com a brasa do altar. E logo em seguida ouve a pergunta: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" Ele responde: "Eis-me aqui, envia-me a mim." A purificação vem seguida de envio. Primeiro, Deus toca a culpa. Depois, Deus libera a missão. Na vida de Pedro, a dinâmica é semelhante. A brasa agora não toca os lábios, mas toca o passado. A fogueira da praia marca a purificação. A frase "apacenta as minhas ovelhas" marca o envio. A cura avança no passo da obediência. Tudo isso confronta a ideia de que apenas depois de estar completamente sarado, alguém pode servir. A verdade é que, muitas vezes, o servir faz parte da própria cura. Não significa ignorar limites, nem negligenciar processos internos. Significa entender que Deus não espera você chegar a um estado perfeito para então te usar. Ele te pega no meio de um processo e diz: "Anda comigo. Enquanto você cuida do que é meu, eu cuido do que é seu." Talvez você esteja esperando se sentir totalmente pronto para dar próximos passos no propósito. Esperando nunca mais lembrar do que aconteceu, nunca mais sentir peso algum, para então começar a obedecer. Só que a Bíblia mostra outra rota. A cura se aprofunda à medida que você responde ao que Deus está mandando fazer agora. Cada passo no chamado é um passo de restauração. Cada vida que você alcança é uma lembrança viva de que o céu ainda está em movimento através de você. A comissão não nega o passado, ela redireciona o futuro. E enquanto você caminha dentro daquilo que Deus te confiou, o Espírito Santo vai alinhando o que ainda está desalinhado, limpando o que ainda pesa, curando o que ainda fere. A cura não nasce apenas em momentos de lágrima. Ela nasce também em momentos de entrega ativa. É no caminho da obediência que o coração encontra o lugar de descanso. Nunca foi sobre o pecado. Sempre foi sobre o propósito. Uma das chaves mais libertadoras que a história de Pedro nos entrega é esta: Deus nunca construiu o chamado em cima do pecado. Ele sempre construiu em cima do propósito. O pecado precisa ser confessado, confrontado e abandonado. Mas ele nunca foi o eixo central da relação de Deus com você. O centro sempre foi aquilo que ele decidiu a seu respeito antes mesmo de você existir. A queda de Pedro não pegou Jesus de surpresa. Sua negação não mudou o plano de Deus. Ela apenas revelou o quanto Pedro precisava entender que o chamado não estava apoiado na força dele, mas na decisão do próprio Cristo. Em João 21, quando Jesus restaura Pedro, ele não passa a conversa inteira descrevendo o pecado. Ele não faz uma análise detalhada da noite da negação. Ele não repete o que a culpa já gritava dentro do coração dele. Jesus foca naquilo que ainda continua de pé: o amor e o propósito. A pergunta é: você me ama? A resposta de Jesus à confissão de amor não é "então não erre mais". É "apacenta as minhas ovelhas". O foco não está no erro, está no destino. O pecado precisa ser tratado, mas não pode ser o tema principal da sua identidade. Seu rótulo não é o que você fez, é o que Deus disse. Antes mesmo de Pedro nascer, Deus já conhecia sua estrutura. Em Jeremias 1:5, o Senhor diz ao profeta que o conheceu antes de formá-lo no ventre e o separou para uma missão. Esse princípio vale para todos os chamados. Efésios 2:10 afirma que fomos criados em Cristo para boas obras que Deus preparou de antemão. Ou seja, o propósito veio antes do pecado. Quando você erra,
Você não destrói o que Deus escreveu. Você apenas se afasta temporariamente da rota. Mas o mapa original continua nas mãos dele. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Até aquilo que era para te derrubar quando entregue a Deus é integrado de forma misteriosa no processo que te leva ao seu destino. O pecado é sério. Ele fere, destrói, abre brechas, quebra alianças. Não há graça verdadeira sem arrependimento real. Pedro chorou amargamente. Ele sentiu o peso da sua falha. Ele não tratou a negação como algo pequeno, mas, depois do arrependimento, o foco de Jesus não foi mantê-lo para sempre preso àquele episódio. Foi reposicioná-lo no propósito. A religião sem revelação prende as pessoas eternamente na cadeira dos réus. O Cristo ressurreto tira o pecador do banco de acusação, o lava, o restaura e o coloca de novo no caminho para viver aquilo para o qual foi chamado. Quando você coloca o pecado no centro da sua identidade, tudo o que faz passa a ser uma tentativa de compensar, de pagar uma dívida, de provar que mudou. Isso gera cansaço, comparação e um sentimento permanente de inadequação espiritual. Mas quando você entende que o centro é o propósito de Deus, você passa a enxergar o pecado como algo que precisa ser vencido, porque atrapalha esse propósito, e não como a narrativa principal da sua vida. Pedro não passou o resto de seus dias se apresentando como o discípulo que negou. Ele viveu como apóstolo, pescador de homens, colunas da igreja. O erro foi um capítulo, não o título do livro. Romanos 6 mostra que fomos libertos do pecado para viver uma nova vida. Não é para que vivamos obcecados com o passado, mas comprometidos com o futuro que Deus desenhou. Quando o pecado ocupa o lugar central, o inimigo encontra terreno para acusar constantemente. Quando o propósito ocupa o lugar central, até a memória da queda se torna testemunho da fidelidade de Deus. O diabo queria que a negação fosse o ponto final da história de Pedro. Deus transformou a negação em vírgula e continuou escrevendo o texto com Pentecostes, milagres, cartas e milhares de vidas alcançadas. Perceba também que, em Lucas 22:31-32, antes da queda, Jesus já tinha anunciado o propósito depois dela. Ele diz que Satanás havia pedido para peneirar Pedro como trigo, mas que ele havia orado por sua fé e que depois de convertido, ele fortaleceria os irmãos. Jesus não ora para que Pedro nunca falhe. Ele ora para que a fé dele não desista e já o vê fortalecendo outros depois da queda. Isso é propósito acima do pecado. O Senhor não nega a peneira, não ignora a luta, mas deixa claro que o resultado final não é destruição, é fortalecimento. Quando você começa a olhar sua vida por essa lente, a culpa perde o trono. Você passa a entender que o combate contra o pecado é real e diário, mas não vive mais como alguém que luta para ser aceito. Você luta porque já foi aceito. Você não busca santidade para conquistar o amor de Deus, mas porque já foi amado e chamado para algo maior. Isso muda tudo. A obediência deixa de ser uma tentativa de agradar um Deus irado e passa a ser resposta de amor a um Deus que já decidiu caminhar com você. O propósito de Deus não é frágil como a sua emoção, não é instável como a sua vontade. Ele é firme porque está baseado no caráter do próprio Deus. Pedro errou feio, negou o mestre, fugiu, tentou voltar à vida antiga. Mas em toda essa movimentação, o olhar de Jesus nunca mudou. Ele continua vendo o homem que ele decidira usar. O pecado precisou ser confessado, sim. A dor precisou ser enfrentada, sim. Mas no final, o que sustentou Pedro não foi a lembrança da sua queda, foi a convicção do seu chamado. Você não é o seu erro. Você não é o seu pior dia. Você não é o seu momento mais vergonhoso. Você é aquilo que Deus decidiu sobre você quando te chamou. Se houver arrependimento verdadeiro, se houver entrega, se você responder à voz de Jesus, o pecado perde força e o propósito volta a ocupar o lugar central. E assim como aconteceu com Pedro, você vai perceber que a história nunca foi sobre o tamanho da sua falha.
sempre foi sobre o tamanho do propósito de Deus na sua vida. Deus usa os que o mundo descarta. Se a história de Pedro nos ensina algo com força, é isso. Aquilo que o mundo considera descartável, Deus ainda enxerga como aproveitável. O que a sociedade coloca no canto, Deus muitas vezes coloca no centro. O que muitos carimbam como caso perdido, o céu trata como matéria-prima de milagre. Pedro experimentou isso na pele. Ele não apenas errou, ele falhou onde mais prometera ser fiel. Se fosse pela lógica humana, sua ficha ministerial estaria carimbada para sempre com a palavra reprovado. Mas Deus não avalia com os mesmos critérios que a cultura, a religião e a opinião pública usam. Quando Jesus chamou Pedro pela primeira vez, em Lucas 5, ele era apenas um pescador comum, sem currículo religioso, sem títulos espirituais. Um homem simples, bruto, impulsivo, com uma vida construída em cima de redes, barcos e peixes. Ainda assim, foi justamente esse tipo de pessoa que o Senhor escolheu para andar perto. Mais tarde, depois da negação, Pedro não perdeu apenas a dignidade aos seus próprios olhos. Ele provavelmente imaginou que, se os outros soubessem de tudo, também o veriam como alguém que desperdiçou a chance. Mas a escolha de Deus não é revogada pela leitura das pessoas. Em 1 Coríntios 1, 27 e 28, Paulo declara que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes. Escolhe as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Esse princípio se encaixa perfeitamente em Pedro. Ele era o improvável desde o começo, e depois da queda parecia ainda menos adequado. Mas é justamente aí que o padrão de Deus se destaca. Ele não se interessa apenas pelos que dão certo na visão humana. Ele se interessa pelos que sabem que se algo de bom sair dali, será por causa dele, não por causa deles. O sistema religioso da época talvez preferisse alguém como Nicodemos, mestre da lei, respeitado, estudado, ponderado. Mas quem prega em Atos 2 não é Nicodemos. É o ex-negador, o ex-fugitivo, o ex-confiante em si mesmo. Deus não estava procurando o currículo mais impecável. Estava procurando um coração quebrantado, disposto a ser moldado. E um dos sinais mais claros de que um coração foi quebrado é quando ele já não se coloca mais no centro. Pedro não sobe em Atos 2 como um herói que deu tudo certo. Sobe como testemunha daquilo que Jesus fez, confiando não mais em si, mas no Espírito Santo que agora o revestia. A lógica do descarte é assim: se falhou, joga fora. Se machucou, empurra para longe. Se decepcionou, deixa na margem. Mas a lógica do reino é diferente. Isaías 42:3 diz que Deus não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. A cana quebrada para o mundo já não serve. O pavio que fumega é quase nada, só um restinho de brasa. Deus olha para aquilo que parece improdutivo e diz: ainda posso usar. Pedro era essa cana rachada, esse pavio quase apagado. Jesus não o descartou, soprou de novo sobre ele. O mundo descarta gente por causa da reputação. Deus restaura gente por causa da graça. O mundo olha para o rótulo mais recente. Deus olha para o que ele mesmo plantou lá atrás. Quando Jesus chama Pedro de volta, em João 21, ele está dizendo na prática: eu sabia quem você era quando te escolhi. Eu conhecia sua impulsividade, seus limites e até sua queda. Ainda assim, te chamei e não mudei de ideia. Isso quebra a mentira de que Deus se arrepende de nos ter chamado quando vê nossos erros. Romanos 11:29 afirma que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O céu não faz descarte fácil. Esse agir de Deus também confronta a forma como olhamos para as pessoas ao nosso redor. Quantos homens e mulheres hoje vivem à margem das igrejas, dos ministérios, das oportunidades, porque alguém os sumariou por um capítulo da vida? Na visão humana, já queimaram o filme. Mas a história de Pedro nos obriga a ter mais cuidado. Se Jesus não desistiu de quem o negou, como podemos nós desistir tão rapidamente de quem caiu? O Deus que levantou Pedro continua levantando gente
que aos olhos dos outros não merece mais confiança, mas que aos olhos dele ainda tem história para viver. Ao mesmo tempo, isso não é uma licença para o pecado, mas um chamado à responsabilidade. Quando Deus decide usar alguém que o mundo descartou, Ele não está dizendo que o erro foi irrelevante. Ele está dizendo que a cruz é maior que o erro. A resposta que Ele espera é arrependimento real, disposição para ser tratado, humildade para ser confrontado. Pedro não se agarrou a justificativas. Ele se agarrou a Jesus. Não defendeu seu passado. Se rendeu ao presente de graça que estava sendo oferecido. Essa postura é o que transforma um descartado em instrumento. A prova de que Deus usa os que o mundo descartaria está também no final da linha de Pedro. Em João 21, 18, 19, Jesus profetiza sobre a forma como ele morreria, indicando que glorificaria a Deus até no fim. O homem que um dia teve medo de morrer por Cristo se tornaria alguém disposto a ir até as últimas consequências. A tradição cristã aponta que Pedro morreu crucificado. E alguns relatos dizem que de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como o Senhor. O descartado se tornou referência. O que caiu se tornou coluna. O que tremeu se tornou firme. Quando você olha para si mesmo e pensa, já não sirvo mais, talvez esteja usando a régua errada. A pergunta certa não é se o mundo ainda acredita em você. A pergunta certa é: Deus ainda está falando comigo? Ainda sinto o Espírito me chamando ao arrependimento, à entrega, ao propósito? Se a resposta for sim, então não acabou. O Deus que usa os descartados é o mesmo que está hoje te chamando para a margem dessa praia espiritual, acendendo fogo, preparando pão, chamando pelo nome. E é justamente aqui que nos aproximamos da verdade final desta mensagem. Se Deus usa os que o mundo descarta, isso significa que o chamado é resistente. Ele atravessa o seu pior dia, sobrevive à sua maior vergonha e permanece de pé mesmo quando você jurou que tudo tinha acabado. É sobre isso que o próximo capítulo fala. O chamado que sobreviveu ao pior dia. Todo chamado passa por um dia que parece definitivo. Um dia em que a vergonha é tão grande que a alma acredita que nada depois daquilo pode ser construído. Para Pedro, esse dia foi a noite da negação. O olhar de Jesus, o canto do galo, o choro amargo do lado de fora. Aquele momento parecia o ponto final. Para ele, a sensação era clara. Falhei onde mais prometi ser fiel. Traí quem mais amei. Não há volta. O que Pedro ainda não sabia é que Deus já tinha escrito uma página depois do seu pior dia. O chamado não terminou ali. Ele sobreviveu. João 21 é a prova viva de que o céu não encerra histórias na mesma página que nós. Enquanto Pedro tentava voltar à pescaria, Deus já estava preparando o reencontro na praia. Enquanto ele carregava a certeza íntima de que tinha estragado tudo, Jesus acendia um fogo e preparava pão e peixe. Aquele cenário não apagou a dor do passado, mas mostrou que a graça é mais persistente que qualquer queda. O chamado de Pedro passou pela negação, atravessou a fuga, enfrentou o silêncio e continuou em pé. O pior dia dele não anulou o que Cristo tinha dito no primeiro dia. Eu vos farei pescadores de homens, em Mateus 4,19. Quando Jesus faz Pedro confirmar seu amor 3 vezes e em seguida o comissiona, ele está declarando algo que precisa ecoar em você. O chamado é resistente. Em João 21,19, depois de falar sobre o tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus, o texto diz que Jesus conclui com a mesma frase do início da caminhada. Segue-me. Essa palavra é impressionante. Não foi uma versão diminuída do convite. Não foi um se der me acompanha de longe. Foi o mesmo segue-me que iniciou tudo. O chamado não foi rebaixado, foi reafirmado. A história prova isso no decorrer do Novo Testamento. Em Atos 2, Pedro prega, e 3.000 se rendem a Cristo. Em Atos 3, ele estende a mão a um coxo à porta do templo chamado Formosa, e aquele homem levanta em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Em Atos 4, ele encara o sinédrio com coragem e declara que importa obedecer a Deus e não aos homens. Em Atos 5,
Ele segue pregando mesmo diante de prisões e ameaças. O homem que um dia não conseguiu confessar Jesus diante de uma serva anônima, agora confessa o nome de Cristo diante de autoridades e multidões. Isso não é fruto de um coração perfeito. É fruto de um chamado que sobreviveu ao pior dia, porque foi guardado pelo próprio Deus. Mais à frente, em suas cartas, Pedro já não escreve como o discípulo impulsivo. Ele fala como alguém amadurecido pelo fogo da falha e pela paciência da graça. Em 1 Pedro 5,10, ele declara que o Deus de toda a graça, depois de termos sofrido um pouco, nos aperfeiçoa, firma, fortalece e fundamenta. Ele entende que a dor não apagou o propósito, apenas aprofundou a obra. Em 1 Pedro 5,2, ele exorta outros líderes a apacentarem o rebanho de Deus, exatamente a missão que recebeu na praia. O chamado que Jesus liberou em João 21 continua ecoando anos depois, sustentando sua identidade e sua atuação no reino. Até a forma como a caminhada de Pedro termina confirma isso. Em João 21, 18, 19, Jesus fala que quando ele fosse mais velho, seria levado aonde não queria, indicando o tipo de morte com que glorificaria a Deus. O mesmo homem que um dia teve medo de ser associado a Cristo diante de poucos, terminou a vida disposto a honrá-lo até o fim. A tradição cristã aponta que Pedro morreu crucificado, e relatos dizem que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como o seu Senhor. O chamado que parecia ter sido destruído na noite da negação, na verdade, estava sendo trabalhado até se tornar forte o suficiente para sustentar uma fidelidade até a morte. Tudo isso aponta para uma verdade que não pode ficar só na história de Pedro. Precisa descer para a sua vida. Você também tem um dia que considera o pior. Uma escolha que não deveria ter feito. Uma palavra que não deveria ter dito. Uma decisão que levou a consequências que você ainda carrega. Talvez tenha a sensação de que aquele momento mudou tudo para pior. Que o céu te rebaixou de categoria. Que no máximo Deus vai te tolerar, mas nunca mais vai confiar algo verdadeiro nas suas mãos. A narrativa de Pedro diz outra coisa. Diz que o pior dia é um capítulo, não o livro inteiro. Romanos 11, 29 declara que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso não significa que você pode viver de qualquer maneira sem consequências. Significa que Deus não volta atrás no que decidiu sobre você. Ele disciplina, confronta, corrige, ajusta a rota, mas não rasga o decreto que escreveu a teu respeito. Filipenses 1,6 reforça que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O plano de Deus não é frágil. Ele leva em consideração a sua humanidade, até as suas falhas, e ainda assim traça um caminho no qual, se você se render, ele vai te levar até o fim. Seu pior dia não surpreendeu Deus. Ele já o viu antes de você nascer. E mesmo assim te chamou. Isso não diminui a gravidade do que aconteceu, mas revela a profundidade do amor que te sustentou até aqui. A pergunta que Jesus fez a Pedro naquela praia é, na prática, a pergunta que ele faz a você hoje. Você ainda me ama? Se a resposta for sim, mesmo que seja um sim tímido, misturado com vergonha e cansaço, então o chamado ainda está vivo. Não porque você é forte, mas porque ele é fiel. Finalmente você precisa entender que essa mensagem não é apenas para consolar, é para sacudir. O chamado que sobreviveu ao seu pior dia não foi feito para ficar parado. Assim como Pedro, você é chamado a se levantar, a sair do barco da fuga, a nadar em direção à voz que te chama da margem, a sentar diante da fogueira da graça, a permitir o confronto, a responder com sinceridade e a se colocar, mais uma vez, à disposição. Há pessoas do outro lado da sua obediência. Há ovelhas esperando o alimento que passa pela sua história. Há vidas que só vão acreditar na restauração quando ouvirem o que Deus fez com você. O seu pior dia não é o fim do chamado. É o cenário onde a graça se mostrou mais nítida. O que você faz com isso agora define se esse dia será sempre lembrado como o dia em que tudo acabou ou como o dia em que Deus começou a te reconstruir por dentro.
Jesus continua na margem, chamando pelo nome, reacendendo o fogo, preparando o pão e dizendo, como disse a Pedro: segue-me. O chamado sobreviveu. A pergunta é: você vai responder?